E se eu te dissesse que existe um erro financeiro capaz de roubar 5, 10 ou até 20 anos da sua vida? Não estou falando de um investimento ruim. Não estou falando de uma crise econômica, nem de uma oportunidade perdida. Estou falando de algo muito mais comum. Algo que milhões de pessoas fazem todos os dias. Algo tão normal que quase ninguém percebe o estrago que causa. Esse erro não tira apenas dinheiro da sua conta. Ele sequestra seu tempo, sua liberdade, suas escolhas, seu futuro. E o mais assustador, muitas pessoas passam a vida inteira cometendo esse erro sem nunca perceber. Hoje, você vai entender qual é esse erro, por que ele destrói anos da sua vida, e como escapar antes que seja tarde demais. Normalmente pensamos apenas no preço. R$ 200, R$ 1.000, R$ 5.000. Mas existe uma pergunta muito mais importante. Quanto da sua vida custou isso? Imagine alguém que ganha R$ 20 por hora. Uma compra de R$ 1.000 não custou R$ 1.000. Custou 50 horas de vida. Mais de uma semana inteira de trabalho. E é aí que tudo muda. Porque dinheiro pode voltar. Tempo não. Cada gasto desnecessário representa horas da sua existência que jamais serão recuperadas. E a maioria das pessoas nunca faz essa conta. Vivemos na era da conveniência, da entrega rápida, do clique instantâneo, do desejo imediato. Nunca foi tão fácil gastar dinheiro. E talvez nunca tenha sido tão difícil resistir. A publicidade trabalha 24 horas por dia para convencer você de uma coisa: que falta algo, que você precisa comprar, trocar, atualizar, consumir, mais, sempre mais. E sem perceber, você entra em um ciclo. Trabalha para consumir, consome para aliviar o estresse, precisa trabalhar mais para sustentar o consumo. E o ciclo continua. O problema não é comprar. O problema é viver para comprar. Porque quando o consumo vira propósito, a liberdade desaparece. Poucas coisas têm tanto poder destrutivo quanto uma dívida mal administrada. Principalmente quando ela se torna permanente. Parcelas, financiamentos, cartões, empréstimos. Tudo parece pequeno no começo. Apenas uma prestação. Apenas mais uma parcela. Apenas mais alguns meses. Mas os meses viram anos. E os anos se acumulam. De repente você percebe que parte do seu salário já pertence ao passado. Está comprometida com decisões tomadas há muito tempo. E então surge uma sensação sufocante. A de trabalhar sem avançar. Correr sem sair do lugar. Produzir sem construir patrimônio. Porque toda dívida excessiva tem um efeito invisível. Ela compra prazer imediato, usando seu futuro como garantia. Mas existe algo ainda mais perigoso. Não é apenas gastar. Não é apenas se endividar. É não construir nada. Ganhar dinheiro, gastar dinheiro, repetir. Ano após ano. Sem investimentos, sem patrimônio, sem ativos, sem crescimento. Essa é a verdadeira tragédia financeira. Porque o problema não é somente perder dinheiro. É perder tempo sem criar liberdade. Imagine passar 20 anos trabalhando e terminar praticamente no mesmo lugar financeiro. Isso acontece mais do que as pessoas imaginam. Não por falta de esforço, mas por falta de direção. Existe uma força silenciosa atuando todos os dias. O tempo. Quando usado corretamente, ele multiplica a riqueza. Multiplica arrependimentos. Cada ano sem investir. Cada ano sem aprender. Cada ano sem construir patrimônio. É um ano que deixa de trabalhar a seu favor. Por isso, tantas pessoas chegam aos 50 ou 60 anos assustadas. Não porque trabalharam pouco, mas porque passaram décadas sem construir algo duradouro.
O problema raramente é a falta de renda. Muitas vezes é a falta de estratégia. Agora vem a boa notícia. Você não precisa continuar nesse caminho. Tudo começa quando você muda a pergunta. Pare de perguntar: quanto custa? E comece a perguntar: quanto da minha vida isso custa? Pare de perguntar: posso comprar? E comece a perguntar: isso aproxima ou afasta meus objetivos? Pare de pensar apenas em consumo e comece a pensar em construção. Construção de patrimônio, construção de conhecimento, construção de liberdade. Essa mudança parece simples, mas transforma completamente sua relação com o dinheiro. Pessoas financeiramente livres não são necessariamente as que ganham mais. Muitas vezes são as que administram melhor. Elas desenvolvem hábitos como gastar menos do que ganham, investir regularmente, evitar dívidas desnecessárias, aprender continuamente, criar múltiplas fontes de renda, pensar no longo prazo. Nada disso parece emocionante, nada disso viraliza, mas é exatamente assim que riqueza real é construída. Lentamente, consistentemente, inteligentemente. Todos os dias você compra um futuro, através das suas decisões, dos seus hábitos, das suas prioridades. A pergunta é: o futuro que você está comprando hoje é aquele que deseja viver amanhã? Ou você está trocando liberdade por conveniência, tempo por impulsos, anos da sua vida por recompensas passageiras? Porque cada escolha financeira conta uma história, e essa história será seu futuro. O maior erro financeiro não é perder dinheiro, é perder tempo. Porque dinheiro pode ser recuperado, tempo não. Cada decisão ganha um novo significado. Cada gasto, cada dívida, cada investimento, cada oportunidade. Você começa a enxergar dinheiro não como papel, mas como vida armazenada. E passa a protegê-lo com muito mais inteligência. Se este vídeo abriu sua mente, inscreva-se agora no canal Dinheiro Invisível. Aqui você vai aprender liberdade financeira, mentalidade de prosperidade, construção de patrimônio, inteligência financeira e os princípios invisíveis que transformam tempo em riqueza. Comente aqui embaixo: qual foi o erro financeiro que mais atrasou sua vida até hoje? E compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que o dinheiro perdido pode voltar, mas os anos perdidos jamais retornam. Porque riqueza verdadeira não é apenas ter mais dinheiro, é ter mais liberdade sobre o próprio tempo.